Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Pai do Senhor, meus irmãos, me sinto feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Hoje a gente vai estudar a lição 10 do nosso trimestre, é a segunda, diríamos assim, a segunda metade do trimestre, porque entramos há alguns dias no tema do livro de Esther. E hoje o título da revista, aliás, da lição, diríamos assim, é o plano de livramento e o papel de Esther. Então, a gente vem estudando, os irmãos estudaram semana passada, todo o enredo que envolve o livro de Esther, até chegar ao ponto, né, daquele decreto do rei Xerxes tramado para perseguir, para matar o povo de Deus. E os irmãos estudaram na semana passada muito sobre o antissemitismo, que foi o sentimento que levou a expedição daquele decreto, a antipatia, a raiva que existia em relação de Amã contra Mordecai. E agora a situação é essa, o contexto é esse. Eu sugiro que os irmãos leiam, dê uma pausa no vídeo, leiam Esther, capítulo 4 e capítulo 5, aqui ele fala do 5 a 17 e tal, ele fala alguns versículos, mas lê o capítulo 4, capítulo 5, dê uma pausa agora e depois a gente continua. Agora que você leu e se ambientou com o texto, vamos contextualizar toda a nossa, essa parte do enredo, digamos assim. O rei Xerxes, ele expediu um decreto determinando a matança de todos os judeus. Vocês sabem que isso foi uma trama engendrada por Amã, pela raiva que ele tinha de Mordecai, por não se curvar aos seus caprichos, à sua vaidade. E o rei Xerxes, engodado por Amã, determinou que todos os judeus fossem mortos. Em razão disso, o Mardoqueu, o primo de Esther, aquele que a criou, ele rasgou suas vestes, ele fez o ritual judaico de humilhação, de constrição, e foi para a porta do palácio, né, naquelas condições. Roupa de pano, de saco, enfim. Isso chamou a atenção de Esther, que foi lá e enviou um dos seus eunucos, provavelmente o mais próximo, Ataque, e Ataque foi lá procurar saber a razão pela qual Mardoqueu naquelas condições estava. A Bíblia diz, né, o texto que os irmãos acabaram de ler, diz que Mardoqueu expôs a Ataque a razão era o decreto do rei, ele explicou o que havia acontecido, que Amã, inclusive,
prometeu pagar grandes quantias de prata ao reino, né, Medo-Persa. Inclusive, ele deu uma cópia do decreto para Esther. E ele pediu, né, por intermédio de Ataque, que Esther intercedesse junto ao rei. E aí a resposta de Esther é bem interessante. Ela diz: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo o homem e mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então, a resposta de Esther foi parafraseando, foi mais ou menos assim: olha, faz 30 dias eu não estou com esse prestígio todo junto ao rei, porque faz 30 dias que ele não me chama. E toda e qualquer pessoa que entrar ao rei, sem ser chamado, morre. Se ele não estender o cetro, se ele não concordar, se ele não receber a pessoa, ela morre. A resposta de Esther ela foi bem conveniente. Só que aí, Mardoqueu, ele dá uma contra-resposta. Ele disse o seguinte: a situação é simples. Há um decreto que todos os judeus irão morrer. Ele lembra a Esther que ela é judia. E é o seguinte: se não for feito nada, você vai morrer. Então, você precisa fazer alguma coisa. E Mardoqueu, ele chama atenção para uma coisa interessante. No versículo 3 do capítulo 4, ele diz: não imagines que em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Você é judia, você vai morrer também. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. Nessa resposta de Mardoqueu, nessa contra-resposta, em que ele diz: olha, livramento vai haver. A gente entende o seguinte, que há uma convicção de Mardoqueu de que o povo iria se livrar daquilo ali. Veja que, assim que ele recebe a notícia do decreto, ele se entristece, ele põe cinza sobre a cabeça, ele chora. Mas quando ele se recompõe, e pela resposta que ele dá a Esther, ele tinha a convicção de que o povo escaparia. Essa convicção, é possível que ele tenha tirado essa convicção das profecias do profeta Isaías, em que Deus ele revela para Isaías de que um reino se levantaria, um reino vindouro, ou então das profecias de Jeremias, em que Jeremias ele anuncia que o cativeiro ia durar 70 anos, então Mardoqueu sabia que um dia o povo iria voltar para Canaã, ou de qualquer outra profecia, mas o que importa é que ele tinha convicção de que o povo iria escapar, né? E ele deixa isso claro para Esther. Então, Esther, ela tinha a opção de se omitir, e o povo, na omissão dela, o povo iria escapar de todo jeito, porque Deus daria o escape, mas ela não. Ou a opção de enfrentar. O interessante é que depois dessa resposta dada por Mardoqueu a Esther, ela tem uma atitude, diríamos assim, corajosa e inteligente ao mesmo tempo. Primeiro, ela é convencida, ela é contagiada por Mardoqueu, né? Ela é contagiada positivamente por Mardoqueu. E assim, a fé de Mardoqueu a contagia para que ela se conscientize da necessidade de interceder junto ao rei, mas o interessante são as medidas que ela toma. A primeira coisa que ela faz é sugerir um jejum. Ela disse: olha, eu e as minhas servas, a gente irá jejuar. Então, fale com o povo todo o judeu, os que estavam em Suzã, capital do império, para que jejuasse também, durante 3 dias. Ela tinha uma estratégia, ela iria
a presença do rei, mas ela iria com estratégia. Ela não iria de toda forma. Ela iria com prudência, né, com inteligência. Isso nos chama atenção para as nossas decisões, as nossas atitudes diárias. Nós, como servos de Deus, a gente tem um dever, né, de, antes de tomar toda e qualquer decisão, sobretudo as decisões mais importantes, de agir com prudência, de agir com inteligência, e fazer isso com base numa oração que anteceda, numa consulta a Deus. Estela mostra a sua sabedoria, assim como Abigail, a lição até chama a atenção disso. Abigail também agiu de forma sábia, evitando que Davi promovesse uma carnificina em razão da insensatez do seu marido Nabal. Então, nos chama a atenção acerca disso. Então, são atitudes que a gente precisa tomar. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para algumas atitudes que a gente precisa tomar, atitudes positivas, como, por exemplo, em oração, a gente conscientizar e calcular a economia da decisão e calcular o custo dessa decisão. A gente precisa estabelecer quais são as prioridades naquele momento, se preparar para a tomada da decisão e, em consagração a Deus, determinar o que pode ser feito, um plano de ação. São atitudes que a gente precisa tomar. Nós temos sabedoria, nós temos inteligência, precisamos cultivar nossa prudência, algo que está muito fora de moda hoje em dia. Em tempos de rede social, a gente vê as pessoas agindo de forma imprudente a todo momento. É aquele que dá uma opinião sobre um tema que ele desconhece ou conhece muito pouco. É alguém que se expõe excessivamente às redes sociais, é alguém que confia a um público aberto. Então, essas atitudes que ele sugere aqui na lição, essas 4 são atitudes positivas. Atitude negativa em momento de crise, como essa que Esté estava vivendo. Agir por instinto, é péssimo isso. Não raciocinar, não refletir, não calcular as consequências daquilo que a gente vai fazer. Abraçar todas as ideias mirabolantes. Né? Às vezes alguém chega com a ideia mais esdrúxula possível e a gente, no calor da emoção, vai e abraça aquilo ali. Tomar decisão de maneira despreparada. A gente tem um belíssimo contra-exemplo na Bíblia, que é Saul. Saul tomou várias e várias atitudes, agindo por instinto, de forma despreparada, e a gente sabe qual foi o fim de Saul. E se mostrar instável e sem confiança no momento de crise, né? Se a gente se mostrar fraco no dia da aflição, a nossa força ela vai ser pequena. Isso a Bíblia deixa bem claro. Então, apesar de ser rainha, Esté, a rainha do maior império da época, né, do Império Medo-Persa, Esté sabia que precisava da proteção de Deus, da ajuda de Deus, e foi isso que ela fez, né? Proclamou o jejum e foi buscar a Deus. E certamente apresentou a Deus esse propósito e pediu uma direção, né? O equilíbrio e a prudência nesse momento é fundamental. E eu chamo a atenção acerca disso porque a situação era muito trágica, era difícil, e parece que nessas situações mais trágicas, mais difíceis, mais problemáticas, é quando a gente é tendente a tomar as decisões mais desinteligentes possível, quando na realidade a gente precisa tomar as melhores decisões, sob a orientação, a proteção do nosso Deus. Então, equilíbrio e prudência são marcas nessa postura de Esté, e não autoconfiança, soberba de forma alguma, né? E Esté foi, né? A resposta de Esté que iria interceder
perante o rei, e ela deixa bem claro, perecendo, pereço. Ou seja, ela sabia que corria risco de morte, e mesmo assim foi confiando em Deus. Então ela fez esse plano e foi interceder junto ao rei. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz: como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei. Então, o ribeiro de águas, a gente consegue guiar ele para um caminho ou outro. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei, onde? Na mão do Senhor. Meus irmãos, Deus ele tem o controle de absolutamente tudo. E será que Deus não teria o controle sobre a postura, as decisões do rei? Obviamente que sim, né? E Salomão deixa isso bem claro. Toda e qualquer pessoa está sujeito às determinações do nosso Deus. Então não se acanhe, não se subestime, né? Quando você for instado a tomar uma atitude, a procurar alguém, se aquilo ali é a orientação de Deus, assim faça, né? Porque Deus tem poder de influenciar toda e qualquer pessoa. Então, com base nessa ideia, né, de que o coração do rei é um ribeiro de águas na mão do Senhor, Esther, ela vai, se prepara emocionalmente, espiritualmente, e vai à presença do rei. Ela chega, ela estava num pátio, em frente ao pátio tinha a sala do trono, onde estava lá o trono. Ela se veste suas roupas reais e se apresenta ao rei, sabendo que poderia morrer, né? Ela foi ali sabendo que poderia morrer, isso é certo. E aí, irmãos, o rei, ele estende o cetro dele, né? E Esther toca no cetro, então ela estava autorizada a entrar na presença dele, mesmo sem ser anunciado. Interessante que a lição chama a atenção que isso era uma prática de alguns monarcas e imperadores, de que tinha que existir um anúncio prévio exatamente para evitar que o rei fosse surpreendido com alguma trama para o matá-lo, né? Então, eles faziam esse tipo de ritual. Se ele sabia que ele iria receber alguém, né? Certamente ele ia procurar saber a razão pela qual alguém queria se apresentar na presença do rei, conhecer a situação que levava a pessoa àquilo ali, enfim, ele poderia evitar alguma trama para matá-lo. A história diz que 8 anos depois desse episódio, o que o Xerxes temia lhe sobreveio. Alguns oficiais do império tramaram a sua morte e o mataram, assim como havia uma trama que antecedeu e que Mardoqueu descobriu, como os irmãos estudaram já há um tempo. Enfim, ela entra na presença do rei. O rei se dispõe a atender. Ora, certamente ela não ia para a presença do rei para pedir algo simples, né? De uma forma surpreendente, sem ser convidada, correndo o risco de morrer. O rei sabia que era algo sério. Então ele disse: até metade do reino eu lhe dou, peça o que quiser. Alguns dizem que essa expressão até metade do reino eu lhe dou não é literal, ou seja, ele não estava disposto a dar metade do reino. E aí Esther sabiamente diz: não, se Esther não diz exatamente o que quer, convida-o ele e Amã para um banquete, naquele mesmo dia. Ele aceita. Nesse banquete, Esther tem uma segunda oportunidade. O rei insta ela a dizer o que ela queria, e ela sabiamente convida ele para um segundo banquete em outro dia, quando ela iria apresentar o seu pleito. Então, Esther teve 3 oportunidades de dizer aquilo que ela queria. Mesmo, irmãos, o rei se prontificando imediatamente para atender Esther, ela teve paciência, ela teve calma, ela foi sábia o suficiente para retardar
a apresentar ao rei aquilo que ela queria. Isso nos mostra o quanto ela tinha refletido sobre o que e como iria pleitear o rei a revogação do decreto real. Porque o decreto dado por um rei para todo o império, ele não poderia ser revogado assim. E até então o rei não sabia, o rei Xerxes não sabia que ela era judia. Então tinha uma série de coisas envolvendo aquilo ali. Meus irmãos, os desígnios de Deus, eles são perfeitos. Nunca, mas nunca esqueça disso. A gente percebe o quanto Deus ele foi fantástico no desenrolar desses fatos. Os irmãos vão estudar mais à frente e todos sabem o que aconteceu. Iremos nos aprofundar mais na frente com outros professores. Mas o interessante aqui, nesse momento, nessa hora, é saber como Deus é perfeito em conduzir as pessoas da forma correta, nos momentos mais adequados possíveis. Então, Esté foi alçada a rainha do império para aquele momento, para aquela ocasião. Então, às vezes, onde você está, na posição que você está, no lugar onde Deus lhe colocou, é o lugar certo, no momento certo, para o propósito que Ele quer na sua vida e na vida daqueles que lhe cercam. Por isso que a gente tem que orar com toda a dependência a Deus, para que Ele nos guie nesses momentos, nessas ocasiões, e nos mostre, nos revele aquilo que Ele quer para a nossa vida, né? Um das grandes ensinamentos dessa aula de hoje é isso. Então, irmãos, foi para isso que Deus levantou Esté, né? Deus não iria abandonar Esté, evidentemente, mas precisava que ela tomasse uma atitude, que ela fosse inteligente, que ela fosse sábia, que ela fosse prudente. Deus não vai lhe abandonar, evidentemente, se você permanecer nos desígnios do Senhor, mas é necessário que aquilo que a gente pode fazer, aquilo que nos cabe, a gente faça com esmero, né? Tem uma citação aqui que eu achei muito interessante. A gente deve orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Então é essa confluência de fatores, é esse concurso entre Deus e você. Ore porque como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de nós. Sem extremos, sem não fazer nada ou querer fazer tudo. Não, é você, eu, nós e Deus. Amém, meus irmãos? Eu tenho uma sugestão aqui de um texto muito bom, um livro muito bom sobre o tema, do Emílio Garófalo. Esté na Casa da Pérsia, da editora Fiel. Sugiro, é a leitura muito boa, você vai gostar. E é isso, meus irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e nos encontramos em outra oportunidade.